Então, pessoal, só para relembrar, depois no final da aula passada, a gente faz a cache L1 bem grande, e aí a gente não precisaria de L2 e L3. Eu quero fazer ela bem grande, né? Certo? Você tem uma cache L3 de 2 megabytes, por que eu não faço L1 de 2 megabytes? Aí eu não preciso de L3. Vai demorar mais para achar. Quanto maior a cache, mais tempo eu gasto para acessá-la. Certo? Esse é o primeiro motivo. Certo? Tem um outro motivo que a gente vai entendê-lo melhor só na hora que a gente for falar com memória paginação. A gente tem um problema de como encaixar a cache no pipeline, que dá um trabalhinho, então a gente quer que a L1 seja menor para ficar mais fácil encaixar no pipeline. Tá? Existem questões físicas e tudo mais lá. Então a intenção geral é que a cache L1 ela é otimizada para velocidade. Você vai fazer a cache para ser a mais rápida possível, para ficar na mesma velocidade do seu processador. Logo, você não consegue fazer uma cache muito grande. A cache L2 ela é otimizada para capacidade. O que você faz com ela? Faz uma cache super grande, certo? A cache L2 é grande, e essa cache L2 ela vai caber mais coisa do que a L1 cabe, logo ela vai ter que ficar um pouquinho mais lenta. Então a cache L2 é mais lenta que a cache L1. Além disso, a cache L2 ela atende mais de uma cache L1. Então pode ser que na hora que você tentar fazer um acesso L2, você vai ter um conflito e vai ter a outra cache do seu processador também querendo acessar. Logo você demora um pouco mais ainda para acessar uma e depois a outra. E a cache L3? A cache L3 surgiu quando a cache L2 não podia crescer tanto mais. Por que ela não podia crescer tanto mais? Você pode fazer a cache L2 quão grande você queira, certo? Mas chega num dado momento que ela vai ficar tão lenta em relação a L1 que não vale tanto a pena mais. Então aí você cria uma cache L3 e bota L2 no meio do caminho de velocidade. Certo? Ok? E aí a gente vai tentar trabalhar um pouco mais com isso. E outro motivo interessante para o surgimento da cache L3 é que você começou a ter múltiplos cores. E os cores têm que compartilhar pelo menos no último nível de cache, que acaba sendo o nível L3, que eles compartilham garantidamente. Diga, Eduardo. Eles são produzidos com transistores, muitas das vezes com a mesma tecnologia. A L3, às vezes, com tecnologia mais lenta. Mais densa e mais lenta. Hein? Sim, na verdade, sim. Elas são feitas com a mesma tecnologia. A memória DRAM é feita com tecnologia diferente. O processo de fabricação de DRAM é separado. Então, a gente tem dificuldades grandes de botar DRAM dentro de um chip de um processador, porque é difícil produzir isso no mesmo wafer. Tá? É como se fábrica de DRAM não produzisse processador e fábrica de processador não produz DRAM. Certo? Okay? Então, nesse sentido, elas são diferentes. E você vai ter uma outra tecnologia ali tentando produzir a L3 para ela ficar bem grande e densa. Tá? Diga, Rafael. É muito maior, olha bem. Imagina uma pessoa 4 vezes maior que você. Você vai encarar? Não. O que acontece? Deixa eu só... Isso é só uma piada, certo? O que acontece? Ela é maior e você tem que lembrar o seguinte, ela tem 4 vezes a capacidade porque eles moveram mais capacidade para L3, não é verdade? Tem estudos demonstrando que a L2 em certos programas, em certos processadores, ela é quase que irrelevante. Tem um trabalho, se vocês quiserem olhar, é um benchmark para cloud, certo? E Green Cloud Project, se eu não me engano, criou esse benchmark, e eles mostram que muitas das vezes você tem programas que são pequenininhos, certo? Ou de repente programas que são muito grandes, você não tem coisas médias de tamanho. Então essa sua L2 aí, ela é o que o cara colocou lá dentro para ficar livrada, ela produz bem, mas ela não vai ser tão usada assim, na verdade. Mas a sua L2 ela é compartilhada por mais um core, ela é individual. Certo? Que é outro argumento interessante. A L3 é compartilhada por vários cores. Então, essa é uma diferença bem grande entre L3 e L2. Outra coisa empírica que aparece bastante é que agora é muito comum para a gente, mas se você tentar olhar para o seu celular, você vai encontrar isso aí. A cache L2 costuma aparecer a partir da faixa de 700 MHz. É um dado meio empírico. Isso aí a gente não tem assim. Você não tem uma regra muito direta, mas as relações de desempenho entre core e a cache L1 estão rodando na frequência do seu processador
e a sua memória começa a ficar lenta, a diferença de bits vai ficar grande o suficiente para você colocar uma cache no meio a partir de 700 MHz para aparecer a L2, certo? Então isso é uma coisa que vai acontecer. E a L3 vai aparecer por causa de você ter múltiplos cores e você quer que eles compartilhem o último nível de cache, para não ir a memória de forma direta. Tá? Deixa eu só falar uma coisa interessante aqui para vocês, mais uma interessante para vocês, que é a questão de preço. Isso aqui não está atualizado, tá? Eu não levantei essa conta aqui recente, mas a ideia, essa relação de preço é bem interessante para a gente. Então, se a gente pegar, por exemplo, memória SRAM, a gente fala que esse cara aqui custa $5.000 por gigabyte. A essa altura do campeonato deve estar $1.000, $2.000, certo? Um gigabyte de SRAM, certo? E aí, se você pegar DRAM, que é a memória RAM do seu processador, $75 por gigabyte. Isso aqui já deve estar na faixa de $15 a $20 por gigabyte, certo? Disco, $2 por gigabyte. Eu estou pegando sempre o preço máximo, tá? Estou pegando o preço máximo. Talvez eu devesse pegar o preço mínimo aqui já. Mas só para poder mostrar a relação, então os dois são interessantes. Então, a nossa meta aqui, certo, ao projetar o sistema de memória, era ter custo por gigabyte do seu sistema de memória da ordem do custo do disco e desempenho da ordem do desempenho de SRAM. Então, você gostaria de ter SRAM em velocidade e disco em preço, certo? Se a gente olhar aqui, a gente está falando aqui, ó, tempo de acesso de meio nanosegundo a 2,5, tempo de acesso de 50 a 70 nanosegundos, tempo de acesso de 5 a 20 milissegundos. Tá vendo? A gente vai crescendo, o tempo de acesso de forma que o seu sistema vai ficar cada vez mais lento. Diga. A gente vai falar um pouquinho agora sobre elas, certo? Então, a gente tem memórias SRAM e memória DRAM. Certo? A memória SRAM, vocês estudarem circuito lógico flip-flop, okay? Se eu juntar 8 flip-flops, eu faço um byte, certo? E se eu juntar 256K desses caras, eu faço 256K bytes. Essa é a estrutura básica de uma SRAM. É muito parecida com o flip-flop nosso. Tá? Essa é a SRAM. Ela tem propriedades interessantes. Você colocou um valor lá, esse valor fica até você tirar a energia, mas você mantém a alimentação, o valor da SRAM fica lá. Então ela gasta um pouco mais de energia, mas ela é mais rápida. Ok? A DRAM, por outro lado, bom, o S aqui é de estático, certo? E o D de DRAM é de dinâmico. A memória DRAM é uma memória dinâmica. Uma célula de DRAM é composta por um transistor e um capacitor. Certo? Enquanto a célula de SRAM tem da ordem de 4 a 6 transistores, uma DRAM tem um transistor e um capacitor. Então ela é super densa. Certo? A ideia geral é que você usa o transistor para jogar carga no capacitor ou remover carga do capacitor. Na verdade, esse transistor protege o capacitor para você fazer leitura ou escrita dele. Certo? E aí, por ser um capacitor, esse capacitor ele é pequenininho. Pensa num capacitor de 40 nanômetros de tamanho. Você consegue pensar isso? Ele é super pequeno, ele guarda uma carga muito pequena. E essa carga vai embora sem que você use. Então, a cada poucos milissegundos, a memória DRAM precisa de um processo chamado refresh. Você precisa reescrever tudo que está na sua DRAM. Quem faz isso é o seu controlador de memória. O seu controlador de memória lê e escreve cada um dos blocos de DRAM a cada poucos milissegundos. Certo? Então, a DRAM é uma memória mais lenta. Certo? Ela perde o conteúdo da ordem de milissegundos. Certo? E, por outro lado, ela tem um ponto positivo que ela é super densa e você consegue produzir em larguíssima escala a um preço muito barato. É por isso que o sistema tem um monte de RAM. Aí vem uma pergunta convencional, mas eu poderia botar esse RAM como memória principal? Bom, você lembra a tabela de preço do slide anterior? Vai conseguir pagar? Primeira coisa. Segunda coisa, você vai encontrar uma DRAM compatível com aquele encapsulamento, com o módulo lá para você colocar ali? Tem todos os processos ali. Se você fizer isso tudo, você pode colocar uma SRAM como memória principal. Ela vai ser tão rápida quanto a SRAM da cache? Pode ser, mas seu barramento não vai deixar passar tanto assim. Então tem um trade-off ali também.
É comum você encontrar em alguns processadores dedicados um pequeno pedacinho de SRAM como memória mesmo, dentro dele, encapsulado lá dentro. Essa memória é bem rápida, ela não é uma cache e ela não é uma DRAM que está lá fora. Ok? Certo. Bom, e aí com isso, tem uma coisa interessante, um fato interessante, eu vi uma... 2009, eu acho, virou capa até de uma revista. Quem aqui faz alguma coisa com computação gráfica? Trabalha ou já fez estação científica ou coisa assim? Vocês já viram aquele... Você já viu aquela foto, tem uma foto da Lena, né, que é muito usada em exemplo de computação gráfica. Vocês já viram isso? Disciplina de computação gráfica? Então, os caras, mais um exemplo que eles usaram, eles estavam fazendo estudos sobre a durabilidade de VRAM, capacidade de armazenar. Então o cara pega o seu computador, como esse aqui, abre ele, deixa ele rodando aberto, congela a sua placa, congela a sua memória de RAM, tira ela do computador, espera ele um tempo fora, bota em outro computador. E quanto tempo você pode esperar, certo? Enquanto ele tal forma que você ainda consiga ler essa memória. A ideia era tentar avaliar isso por questões de segurança e vários outros aspectos. No caso da imagem, aí fica muito mais fácil de você ver. A gente fala que é milissegundo, mas você pode esperar poucos segundos e a imagem está intacta. Então ele guarda a imagem, passa para o outro computador e imprime a imagem que ele conseguiu recuperar do outro computador. E ele mostrava as imagens, estava muito claro para vocês. E você ainda notava que aquilo ali era uma imagem com... Chegava, se eu não me engano, a 1 minuto, você ainda sabia que aquilo era uma imagem. Já tinha perdido boa parte das coisas, mas você ainda reconhecia a imagem original lá. Certo? Então a DRAM perde dados, mas se você fizer um processo meio ambiente controlado, envolvendo inclusive jogar alguma coisa para resfriar bastante a memória, você consegue transportá-la, relê-la, e esse milissegundo que ele faz o refresh não é necessário. Ok? Bom, aqui a gente falou na aula passada sobre os princípios de localidade, lembram disso? A gente tem dois princípios de localidade temporal e localidade espacial. Toda segunda e quarta, às 4 da tarde, vocês estão nessa sala. Certo? Tudo bem? Essa localidade espacial ou temporal? Temporal. Estou falando de tempo. De tempo em tempo, vocês voltam ao mesmo local. Ok? De tempo em tempo, vocês voltam ao mesmo local. Certo? Localidade espacial, a gente pode ver os dois ali, isso aí é localidade espacial. Está sempre um próximo do outro. Certo? Tem mais gente aqui na sala também com localidade espacial. Mas aí, localidade espacial, certo? Localidade temporal, quando você pega um programa, você vai voltar naquela posição de memória. Você vai acessar a posição 1000. Daqui a pouco você vai acessar a posição 1000 de novo. Certo? Por quê? Porque você está no lastro. Ou porque a posição 1000 é uma variável de memória que você quer usar de novo. Isso é localidade temporal. Você vai voltar nela depois. Localidade espacial é o seguinte: a mesma coisa que for em memória, se você acessou um campo dela, é bem provável que você acesse outro campo dela, acesse outro campo dela. Se você executou a instrução na posição 1000, é provável que você execute a instrução na posição 1004. E na posição 1008. Certo? Isso é localidade espacial. Então, localidade temporal e espacial é o que te permite planejar uma cache e a cache funcionar bem. É o que te permite fazer cópias dos seus dados e os seus dados ficarem na cache e você continuar reutilizando. Se você não tivesse localidade nem temporal nem espacial, sua cache não serviria de nada. Tudo bem? Faz sentido? Ok, Paulo? Legal? Ok, então, essa é a ideia geral. O que a gente faz, então, para tirar proveito da localidade? A gente tenta pegar e montar uma hierarquia de memória. A gente vai pegar aqui e vai fazer uma hierarquia de memória. Certo? E aí a gente vai pegar o que está sendo acessado mais recentemente e vai colocar na DRAM ou na SRAM. A gente vai trazer o que você acessa mais recentemente para perto de você. Certo? Você pode pensar o seguinte: todos os programas do seu computador estão em disco. Quando eu preciso usar algum deles, eu copio deles para memória. Então, disco é o dispositivo mais distante, assim, armazenamento secundário. E aí você traz para a sua memória principal, certo? Que é RAM. E aí depois, a gente chama disco, pensa no armazenamento secundário, pode ser solid state também, certo? E aí você traz esse cara para a sua DRAM. E depois da DRAM, você traz para SRAM, para dentro do seu processador em caches, vários níveis de SRAM, até trazer para o seu processador mesmo executar aquilo ali, até ler o dado que está dentro do seu processador, certo? Essa é a ideia. Então a gente vai ter aqui no final, a gente começa com o disco aqui em cima e termina com a cache L1 bem próxima do processador. De acordo com o seu reuso daquele dado, a quantidade de vezes que você reusa aquele dado, mais vezes você reusar, mais próximo ele costuma ficar de você. Certo? Uma coisa muito importante é que isso aí é feito em
hardware até o último nível de DRAM, até DRAM. Disco já tem operacional gráfico, por isso que a gente está falando muito aqui é só até DRAM, certo? Então todo o acesso e gerenciamento da cache é feito em hardware. Alguém consegue me dar um bom motivo para isso? Imagina o software gerenciar um negócio que é necessário para o software ser executado. É isso? Certo? Você precisa de um software para tratar uma falha da cache. Quando tiver uma falha da cache na execução do software que trata a falha da cache, quem vai tratar a falha da cache? Então vamos lá. Toda vez que você precisa acessar a cache, se você tivesse que gerenciar isso com software, imagina que nesse software de gerência da cache acontecesse uma falha de cache. Quem ia tomar conta dele? Então, esse é um bom motivo para você colocar toda a gerência da cache em hardware. Além disso, o cache tem que ser um negócio super rápido. Você quer que ele funcione muito rápido. Então, para funcionar super rápido, você quer que ele funcione na velocidade compatível com o seu processador. Logo, ela está totalmente implementada em hardware. O que significa isso? Quando você lê alguma coisa da memória, tem um controlador de hardware que vai definir que posição da cache você vai colocar esse cara, certo? Tem um controlador de hardware que vai fazer essa leitura para você. Tem alguém ali que vai fornecer esse dado para você fazer, certo? Relembrando que a gente falou na aula passada, a interface processador cache é me dar esse endereço, certo? Lembra do Rafael? Eu pedia o endereço para o Rafael. O que você fazia, Rafael? Definia se estava com você ou não, mas você nem me contava isso. Eu simplesmente esperava em algum momento que você me devolvia o valor. Não é verdade? Certo? Então a gente espera isso da cache, que ela seja capaz de nos fornecer o valor depois. E o tempo pode variar. Certo? Então a ideia geral da hierarquia de memória é que a gente vai ter blocos, certo? Então eu tenho um processador e aí a gente fala com blocos de memória e o nosso dado ele pode estar disponível em vários blocos, certo? E a gente começa a definir algumas coisas. Um bloco pode ter múltiplas palavras, essa é uma questão importante para a gente. A gente começou na aula passada com um bloco bem pequenininho, aí de repente o Daniel virou e falou, poxa, por que eu não posso colocar 1000 instruções lá? Lembra disso, Daniel? E aí a gente chegou à conclusão que 1000 talvez seja muito, mas um número um pouco menor aí, da ordem de 4 a 8 palavras, pode ser interessante. A gente ainda não decidiu qual que é o melhor aqui, tá? Mas isso já começa a dar uma ideia boa pra gente. Tudo bem? Certo? Se o dado acessado, se a gente tentar acessar na memória, quer dizer, o processador vem aqui e faz uma pergunta. Se o processador quer fazer uma leitura da posição 1000, e essa posição 1000 é exatamente esse cara aqui, a gente chama isso de uma operação de hit, quer dizer, um acerto na cache. Certo? Okay? A gente foi acessar alguma coisa e a cache já tinha esse dado para você. Okay? Caso contrário, a gente vai chamar isso de miss. Certo? E se acontecer um miss, a cache vai no nível mais baixo, e do nível mais baixo vai trazer de volta para você. Então, ela pode descer os níveis da cache, pode chegar até a DRAM no final, e depois ela vai trazer isso para você. Tudo bem para vocês isso? Entenderam a ideia geral? Ok? Então agora, só para a gente poder acordar algumas pessoas que estão dormindo, imagina a seguinte situação, certo? Você tem um processador, certo? A gente já tinha feito essa conta por alto na aula passada. Nós temos um processador que originalmente ele tem o CPI de 1. Mas esse CPI de 1 é CPI referente ao capítulo passado, né? Então ele termina uma instrução do ciclo e ele supõe memória ideal, né? Ok? Infelizmente isso não é mais o caso nosso, tá? A gente não tem mais esse caso, certo? A gente está rodando um programa onde esse programa tem 30% de instruções de load mais store. 30% das instruções são loads e stores, espalhados pelo programa. 70% do resto. Tudo bem? Ok? E aí agora nós temos o seguinte, nós temos uma cache L1 de instruções e L1 de dados que a gente acessa em um ciclo. Certo? Quer dizer, acessa no ciclo do pipeline normal. A gente não conta penalidade nenhuma, não tem penalidade. Se a gente perder na cache L1, se a gente tiver um miss na cache L1, é igual a 10 ciclos. Tudo bem? Ok?
O MIS da L1 equivale a 10 ciclos, parecido com a conta que a gente fez na aula passada. Tá? Se a gente executar, se a gente executar 1000 instruções, quanto tempo a gente vai gastar? Qual vai ser o nosso CPI resultante? Certo? Qual a implicação dessa cache no CPI do processador? Que era originalmente 1. Quanto o CPI vai passar a ser? Falta coisa. O que falta? Oi? Desculpa? Quantidade de MIS. Quantidade de MIS é uma coisa que falta. Vamos supor que o MIS de instrução seja de 5% e o MIS de dados seja de 10%. E aí, vamos lá? Vamos fazer isso aí? Vocês? Mudando? Vocês vão papel para poder levantar, mudar, pegar papel na mesa? A gente costuma contar isso aqui sempre como 10 ciclos de penalidade. Você soma 10 ao que já aconteceu. Entendeu? Tudo bem? Então a gente pode virar. E outra coisa importante, quando a gente começa a avaliar a cache, a gente já quer calcular o CPI desse cara, então a gente já trabalha com esse número aqui que é grande, no momento já está pensando em várias instruções, então aquele efeito de mais 4 ciclos de pipeline, aquele pipeline já começa a ficar quase que irrelevante. A gente já nem leva ele tanto em consideração essa altura do campeonato. Então nesse caso aqui são 1000 instruções em CPI1, a gente vai falar, ok, 1000 ciclos. Tudo bem? É uma boa aproximação. Tá bom? E no final, depois da conta toda que você fizer, você divide por 1000 e descobre o CPI. Tá? Então já não precisa olhar tanto para o detalhe do pipeline, a gente já está supondo que a gente está rodando esse programa por uma quantidade muito grande de tempo, a ponto de ficar em regime. Tá? Ok, senhores? Você conhece a pessoa que está do seu lado? Sabe falar o nome dela? É? Ih, ó, vamos lá.
E aí, pessoal, conseguiram fazer a conta? Vamos lá. Conseguiram fazer? Bernardo, tudo bem? Ah, agora tá melhor. E aí? Como é que tá? Conseguiu fazer? Anotou aí ou você tá usando? Hein? 1.8? 1.8. 1.8, pessoal? 1.8? 1.8, se tomar cache no sistema, ele fica 80% mais lento, é isso? Hein? Era 10 o quê? Se você tirasse a memória dali, certo? Se tirasse a memória, ia ser quanto tempo? Ia ser 13. Quanto ia ser? Se não tivesse cache no sistema e tivesse só memória lenta, igual 10 ciclos aqui. Então vamos lá. Qual o pensamento daqui, pessoal? Vem cá, só para quem não, para quem fez diferente, aqui a gente tem várias pessoas que podem ter feito um pouco diferente. A ideia geral é o seguinte, ok, eu peguei lá, eu tenho um processador original, a gente vai rodar 1000 instruções aqui embaixo. Essas 1000 instruções vão sofrer influências na hora de entrar no pipeline. Originalmente, cada um executava um ciclo, você tem 1 a 1. Legal, ótimo, certo? Mas no fundo não é tão legal assim. Você estava ignorando qualquer coisa de memória. Então eu preciso agora colocar a memória. Todas as instruções vão passar pelo estágio de instrução cache. Então todas elas vão ser lidas pela cache de instruções. 100% delas. Então 1000 instruções vão passar pela cache ali. Ok? 1000 instruções na cache ali. Legal.
quantas delas vão dar MIS na cache L1? 1000 instruções na cache L1, quantos MIS a gente vai ter aqui? 5% delas. 5% de 1000 dá? Hein? Oi? 50, né? Então aqui a gente vai ter aqui, ó, 50 instruções aqui. E aí a gente vai ter mais caches agora. Alguma dessas instruções, das nossas 1000 instruções, vão acessar a cache de dados. Certo? A gente falou lá no canto lá, 30% delas são load stores. Então 30% querem acessar a cache de dados. Dessas 30%, quantas delas vão ter cache miss? 10% desses 30%. Então a gente tem o quê? 3% do nosso total da cache miss de dados. 3% de 1000 dá? Certo? Então a gente tem 80 cache miss nesse processo, não vamos ter? 80 cache miss, se a gente somar isso aqui, isso nos leva a 80 instruções com cache miss. Certo? O que significa que a gente vai pegar esse 80 aqui e vai pagar 10 ciclos, que dá 800 ciclos. Logo, no nosso total, a gente vai ter 1000 mais 800 ciclos, que é igual a 1800. Se a gente divide pelas nossas 1000 instruções, a gente vai ter CPI igual a 1,8. Oi. Sim, o load, quando você não tem miss, ele gasta um ciclo para passar pelo estágio da cache, né, pelo quarto estágio. Mas é um pipeline, né? Certo? Então você tem um efeito pipeline aí. No fundo, o que a gente já está ignorando um pouco aqui é aquele efeito de finalzinho do pipeline. Ou do início do pipeline. Você encheu o pipeline. Aqueles 4 ciclos a mais que você tem que fazer, ou no início ou no final, na sua conta. A gente está ignorando esses caras. Se a gente colocasse 1804, você também ia arredondar o CPI para 1.8 do mesmo jeito, certo? Então a gente já está supondo já que isso acontece em larga escala, tá? A gente começa a avaliar cache, a gente já não considera um programinha no início e um programão grandão, onde o efeito de encher o pipeline e esvaziá-lo já não é mais tão difícil. Tudo bem? E se a gente tivesse 2 níveis de cache? Quer dizer, 1.8, caramba, o programa está rodando quase na metade da velocidade. Se a gente tivesse 2 níveis de cache, então, se a gente virasse e falasse o seguinte, olha, agora eu tenho esse dado aqui que vocês fizeram, e a gente vai ter uma cache L2, que ela tem 2% de miss. Certo? Ok? E a cache L2, com 2% de miss, ela consegue pra gente, só que ela vai ter uma penalidade maior, né? Na realidade. Ela vai ter uma penalidade aqui pra gente de 100. Bem lenta. Certo? E aí? Oi? Não. A gente vai ter que calcular o outro miss lá também. Certo? Então agora eu estou colocando, a L2 vai ter que aparecer no meu sistema, certo? Porque eu estou fazendo a minha memória ficar muito mais lenta em relação ao processador. Certo? Então a gente vai ter aqui, olha, algumas configurações um pouco diferentes. A gente sabe que a memória, no nosso exercício anterior, ela gastava 10 ciclos. Certo? É o MIS da L1 ia direto para a memória. Então nosso processador era só 10 vezes mais rápido que a memória. Agora a gente decidiu colocar no processador que é muito mais rápido que a memória. Nosso processador é 100 vezes mais rápido que a memória. Então a gente vai colocar que o MIS aqui, a velocidade da memória, certo? O MIS vai ser 100, do último nível de hierarquia. Então a gente tem que voltar aqui nesse cara, certo? E trocar esse MIS aqui para 100 ciclos. Se a gente voltar esse cara para 100 ciclos, quanto a gente vai ter? 800 vezes 100. Praticamente você não importa o seu pipeline, não é verdade? Seu pipeline perdeu boa parte do efeito dele. Você vai ficar com sua execução quase que detonada pelo seu desempenho. Vai ficar 10 vezes mais lento do que o pipeline. Certo? A gente vai andar com esse cara aqui, olha. Fundo. Certo? E a gente vai ter aqui, desculpa, aqui é 8.000, né? Certo? Então a gente vai ter aqui, ó, 9.000 ciclos
e vai dar um CPI igual a 9, quer dizer, quase 10 vezes mais lento o sistema. Certo? O que aconteceu com isso? A gente começou com um processador que era lento, perto da memória, a memória era rápida perto do processador. Você pode imaginar um processador aí há muito tempo atrás, ele não era tão mais rápido que a memória. Então, no geral, da hierarquia ali, até a memória gastava 10 ciclos só. Mas aí foi evoluindo o processador, a memória ficou para trás, e agora a memória gasta 10 ciclos. Aí sim surgiu uma motivação para montar uma L2. Tudo vale mais. Você pipeline esse cara aqui, faz relevante. Eu gasto 8 nonos do meu tempo aqui para ir a memória. Bom, faça o circuito mais simples possível, que isso aqui não vai dar ganho para você. Aí eles te motivam a fazer uma L2. Então, se o seu MIS agora, certo, da L2 for 100 ciclos, você pode tentar trabalhar com um MIS da L1 de 10 ciclos. Tudo bem? E aí, mas você pode continuar trabalhando com a sua L1 de instruções com 5% de MIS, a L1 de dados com os mesmos 10% de MIS, e a L2, como você decidiu fazer uma cache mais lenta e mais abrangente, ela vai ter uma taxa só de 2% de MIS. Bem menos MIS do que eu estou falando. Tudo bem? Como é que vocês fazem a conta agora? Foi dúvida? Conseguiu entender a pergunta, Rafael? Ok? O que a gente precisa fazer agora de conta? Amadeu? E aí? Os 100% vão se formar a partir de onde? A gente está falando que a cache L2, certo? A cache L2 tem 2% de MIS. 2% é sempre só do que chega até ela. É sempre assim. É só o que chega até ela. Se você não chegar até a cache L2, ela não teve nem início nem uso. E agora? Qual a sua resposta, então? Oi? Faz sentido? Imagina, eu não estou executando nada aqui, a L2 está dando MIS lá. Por quê? Ela não tem esse controle pra gente. Ok? Quanto vai dar agora?
Ok, senhor. Descobriu? Legal, valeu? Valeu. Mas eu falou que deu 1,96. Alguém conseguiu diferente? Oi? Bom, vamos lá. O que a gente faz aqui agora? Olha bem. Agora as coisas ficaram um pouco mais elaboradas aqui, só para poder... Daniel fez uma pergunta aqui. Vai piorar? Não. A gente, depois de corrigir o acesso à memória aqui, olha, o CPI desse cara aqui virou 9, né? Certo? Ó, CPI igual a 9, a gente nem brinca mais, né? Certo? Ok? Então o que a gente faz aqui agora? A gente sabe que nós vamos gastar pelo menos 1000 ciclos, obviamente, certo? Mas além deles, nós vamos gastar a penalidade da L1. A gente vai gastar então 5% mais 10%, quer dizer, 5% das instruções e 10% que são das de dados, vezes as nossas 1000 instruções, vezes os nossos 10 ciclos. Tudo bem? Então isso aqui vai dar o nosso custo da L1. Não é verdade? Além disso, todas as instruções vão ter que ir na L1. Mas além disso, a gente sabe que 2% das instruções que vão na L1... Oi? 10%... Opa, desculpa, esse cara aqui está errado. Aqui é 30% vezes 10%. Deixa eu colocar isso aqui direito. Então nós temos aqui, ó, 1000 instruções. ,5% das instruções aqui, né? Mais 30% delas são de dados e 10% dessas falham, vezes a penalidade, que é 10. Certo? Mas, agora a gente vai na L2. Certo? Tudo bem? E aí quantas vão na L2? Vezes 2%, vezes... Opa, peraí, deixa eu fazer ao contrário aqui, para ficar mais bonitinho. 2% de... Tudo bem? Só para poder ficar na mesma cor, certo? Esses dois pedaços de azul são exatamente a mesma escrita, tudo bem? Então, o que a gente está falando? A gente está falando o seguinte: 1000 instruções vão ser executadas no seu pipeline originalmente com CP igual a 1. Uma fração delas vai dar miss na cache L1. Essa fração é dada por 5% delas vão dar miss na cache L1 de instruções e 3% vão dar miss na cache de dados. Certo? E aí, dessa fração que deu miss na cache de dados, certo? Desculpa, detalhe ali. Dessa fração que deu miss na L1, eu pago uma penalidade de 10 ciclos. Certo? E aí, o que a gente faz aqui? Certo? E aí a gente fala que 2% daquele número lá de cima, dos miss de lá, deram miss na cache L2 também. Certo? Então essa é a nossa ideia. Você vai acessar L1, dá miss, alguma parte dessa vai dar miss na L2 também, e vai ter que até memória. Felizmente, tudo está na memória que você quer acessar. Não tem nada faltando lá, então você acessa tudo que você quer na memória. Vamos dar essa conta.
certo? Então essa conta aqui dá 1,96. Certo? Essa é a ideia geral. Algumas coisas interessantes sobre isso aqui. Tudo está sempre na memória. Isso é importante para a gente saber. Então, no último nível, a gente sempre paga o custo de memória. Além disso, nós temos uma outra coisa interessante. Qual é o tempo de memória que a gente falou? Gabriel, qual é o tempo de memória mesmo? Né? Mudou para esse exercício? 6 ciclos, não é? Quanto tempo eu gasto agora se eu tiver que levar uma instrução e até memória? 110, por exemplo. Certo? Por que eu gasto 110? Eu vou ter níveis de hierarquia no meio e eu passar. Infelizmente, ele está ficando mais caro e até memória. Certo? Para você conseguir, em alguns casos, mais rápido, você tem que trabalhar nesse caso mais caro. No fundo, as taxas de bits que eu coloquei aqui estão um pouco para cima do que você vai comprar. Certo? Você pode esperar uma cache L2 comigo até de 1%, por exemplo. A cache L1 de instruções dá ordem de 2%, 3%, a de dados dá ordem de 5%. Então, se a gente fizesse essa conta, você veria que o CPU ia subir, mas não ia subir tanto. Tá? Diga, Eduardo. Então, assim? Estão falando então que gostaria de fazer uma taxa de teste quase simultaneamente. Vou lembrar da vez da aula passada, que o maior é o nosso exemplo de teste, né? Então, só faz também. Se você botar outro tipo de tendência, a teste de língua mais fácil pode ser capaz de dá para você utilizar, tá? E daí dá para você fazer alguma coisa também para legal, pode utilizar. Existem testes que conseguem tratar mais de um acesso por vez, e a gente vai ver. Lembra que no final do ano passado a gente falou de via da cache? Certo? Existem caches que você faz em cima do pipeline. Você busca as vias da cache no pipeline. Você pode ter N acessos da cache. Você tem uma cache de 4 vias, pode ter 4 acessos simultâneos. Você vai passando para cada uma das vias e tentando acessar. Você consegue melhorar um pouquinho. A gente não está falando disso agora, não. Tá? A gente está tentando fazer a cache um pouco mais convencional. Tá? Só tentando pegar as propriedades mais claras da tela. Além disso, o cache consegue atender mais de um pedido se, na verdade, a gente chama de cache hit on miss, é uma política da cache. Então, se deu um miss na cache, enquanto ela está indo lá embaixo, ela aceita outros pedidos que podem dar hit. Ela não aceita o segundo miss. O segundo miss ela para, mas enquanto está isso, ela acelera. Mas isso tudo só vai ter muita utilidade para a gente se a gente estiver trabalhando com um processador super escalar, que vai fazer mais acesso à memória. Então, a gente está fugindo um pouco disso agora. Tá? Bom, aqui, só para poder relembrar, a gente tem um grande problema que é tentar descobrir onde o dado está presente, certo? Então a gente precisa olhar para a cache e tentar descobrir, dado um valor, certo? Onde é que ele está na memória, certo? Então a gente quer pegar um desses valores e detectar esse lugar. O primeiro tipo de cache que a gente vai falar é chamado de cache direct map, mapeamento direto, certo? O mapeamento direto faz a seguinte propriedade. É o que a gente fez no primeiro exemplo da aula passada. Cada posição de memória, certo? Quer dizer, a memória é esse pedaço aqui de baixo, cada posição de memória só pode mapear em um e somente um endereço de cache. Então a gente está falando que essa posição que eu marquei em amarelo aqui embaixo só pode ser mapeado no azul. Isso se chama direct map. Você pega os endereços da cache, da posição de memória e usa esses caras como indexação de memória, certo? Se a gente tentar olhar um pouquinho mais de detalhes aqui embaixo, a gente vai tentar ver que essa posição da cache tem o endereço 101, certo? E aí, se a gente olhar esse cara aqui, o endereço dele é 00101. Se a gente olhar esse outro cara, é 01101. Se a gente pegar esse cara aqui, é 10101. E esse último é 11101. Então, a nossa política, que a gente gosta de falar, que é um tipo de hash, na verdade o hash é o mais simples possível, é simplesmente selecionar alguns bits do endereço para descobrir onde esse cara vai ficar. No nosso exemplo, pega os 3 últimos bits e indexa a sua cache. Certo? Ok? E a gente vai chamar esse cara, esses bits que a gente selecionou, a gente vai chamar esses caras de índice da cache. Tudo bem? Eu tenho um dado endereço com 32 bits ou com 64 bits na arquitetura atual, certo? E esses bits que eu vou pegar para poder fornecer o endereço da cache
o primeiro ponto que a gente vai fazer. Além disso, nós temos um outro problema. Como nesse caso aqui nós temos 4 candidatos, a gente precisa decidir quem é o cara que está lá, certo? E aí, lembra que a gente falou na aula passada? A gente tem que guardar um endereço junto com ele. Mas no fundo, olha bem, se a gente está na posição 101, a gente sabe que os últimos 3 bits são 101. Na verdade, a gente sabe que os últimos 3 bits são 101. Então a gente vai virar e vai ser um pouquinho mais esperto. Eu não vou guardar o 101. Eu vou guardar só o resto. Tudo bem? Então a gente vai pegar o endereço aqui e vai guardar só o 00, ou o 01, ou o 10, ou o 11. Isso quer dizer, eu pego um endereço de memória, posição, sei lá, com um monte de bits. Um pedaço desses bits a gente usa para indexar a cache. A partir desse momento, a gente sabe que todo mundo que estiver nessa posição da cache tem exatamente os mesmos bits de índice, certo? Então a gente só usa os outros bits. Ok? Tudo bem para vocês? Entenderam a ideia? Ok? Certo? Então vamos lá, pessoal. E agora, o que a gente faz então? A gente tem que guardar mais dados na cache. A gente tem que guardar o valor que a gente quer. Certo? Nós precisamos guardar o valor. E além disso, a gente precisa guardar um outro pedaço do endereço dele. Que a gente vai chamar esse cara de tag. Certo? A gente vai chamar de tag. É um pedaço do endereço que ajuda a identificar esse cara. Certo? Além disso, tem uma outra coisa importante. Quando você liga a sua cache, o que tem nela? Liga o seu processador, o que tem na cache? Bits, né? Desconhecido, mas bits, não é verdade? Então a gente vai ter que pegar aqui e vai criar mais um outro bit na cache chamado de válido. E aí, o controlador de cache, quando você liga a cache, ele zera todos os bits de válido. Aí ele sabe que não adianta eu olhar e indexar aquela cache, fazer qualquer busca com tag e tudo mais, se o bit de válido não estiver correto. Eu preciso ter válido igual a 1 para saber que aquele valor é o valor válido. Então a gente vai ter que ter pelo menos esses 3 componentes na nossa cache. Cada linha de cache tem que ter pelo menos esses 3 componentes. Tudo bem? Oi? O válido é para falar que aquela linha de cache tem um valor válido. Qual a ideia? Você liga a cache, você tem que validar a cache inteira. Você tem que deixar a cache consistente. Então você zera o bit de válido e fala, tá, toda a cache está inválida. Nada que você encontrar nela é válido. Aí na hora que ele começa a ler da memória, ele vai colocando válido nos lugares que estão corretos. Ok? Tudo bem? Observa que sem o bit de válido, zerar a cache significa que o endereço 0 é válido, né? Então você não quer isso. Você vai ter todo um pedaço de memória que seria válido. Você não quer. A gente quer que esse cara seja considerado inválido de verdade. Bom, agora só para a gente tentar ter um pouco de ideia de cache, um pouco mais de ideia de cache. Vamos pensar o seguinte. Aqui a gente tem um valor. Na verdade, esse aqui é o conteúdo de um bloco. E a gente vai falar que esse valor aqui é equivalente a uma palavra. Certo? Então a gente tem um valor que a gente vai armazenar na cache equivalente a uma palavra por bloco. Tá bom? E aí nós temos a nossa cache de 32 bits. Nosso espaço de lançamento de 32 bits. Nós temos uma cache de 16K palavras. Direct Map. Tudo bem para vocês? Vamos fazer uma cache de 16K? Ok? Uma cache de 16K palavras, quantos bytes vão caber nela? 16K vezes 4 bytes. Então nós temos uma cache de 64K bytes, que é parecida com a cache L1 que está no processador de vocês. Tá? Por isso que a gente fez essa conta. Então a cache do processador de vocês, ela não tem essa fração, essas dimensões, ela está diferente, mas ela é uma cache de 64K. Tá? Certo? 64K bytes. Uma cache de 64K bytes, ela tem 16K palavras. Então ela vai ter 16K palavras. Tudo bem para vocês? Só que cada pedacinho desse aqui é um bloco, é uma linha nossa. E o que tem nesse bloco? Um valor, um tag e o válido. Tudo bem? Quantos bits eu preciso por linha, então? O valor tem 32 bits, o válido tem mais um bit e o tag tem uma quantidade ali que a gente ainda não sabe, na verdade? Então, uma linha da cache
para guardar uma palavra, ela vai gastar mais do que uma palavra. Então, quando a gente fala que o seu processador tem uma cache de 64 KB, você não gasta 64 KB para fazer essa cache. Você gasta mais do que 64 KB para ter uma cache de 64 KB. Tem todo esse overhead ali de tag, de vaso, as coisas de controle para caberem 64 KB na sua cache. Tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha aqui qual é o tamanho do tag. Voltando na figura anterior nossa aqui, lembra aqui, ó, a gente pegou o tag como sendo um pedaço do endereço. Diga, Rafael. O valor é 64 KB. Isso quer dizer que ele guarda 64 KB de dados. Mas para guardar 64 KB de dados, ele precisa de mais bytes de tag, mais bytes de vaso, mais outras coisas. Oi? Isso. 64 KB. Não, isso aí eu não falei a largura dele ainda, certo? Você vai ter que olhar isso daqui a pouco. Isso. Isso. Não, vai ser mais que 64 bits. A gente vai fazer conta com ele. Sem o tag, sem nada. Na verdade, você vai encontrar valores aí da ordem de 256 bits, 512 bits de valor. A gente está falando em algo como 32 a 64 bytes por linha de tag. Esse tamanho típico, tá? Okay? Mas, a gente está considerando por enquanto só uma palavra, só para poder facilitar nesse momento. Depois a gente bota o bloco para. Tudo bem? Okay? Então, vamos pegar aqui, olha. A gente tem que pegar um pedaço, tá vendo? É um pedaço do endereço. Certo? Tudo bem? E o nosso endereço, é claro, aqui está com 5 bits, mas nosso endereço real tem 32 bits, né? Então a gente tem um endereço de 32 bits. A gente tem um endereço de 32 bits, e esse endereço de 32 bits, a gente já sabe que tem que dividir pedaços dele, não é? Vai ter um pedaço dele que vai ser o índice. Na verdade, esse pedaço aí a gente vai usar para indexar a cache. Tudo bem? Qual o tamanho, quantas linhas tem na cache? 16K, lembra disso? Quantos bits eu preciso para indexar esse cara? Oi? Vamos lá, pessoal? Lembra que eu falei aquela coisa de binário? Lembra que a gente falou no tempo atrás? Que isso ia começar a fazer conta importante pra gente? A gente vai precisar de 14 bits aqui. Certo? Tudo bem? Vai precisar de 14 bits aqui. 2 elevado a 14 é igual a 16K. Certo? Tudo bem? Mas ainda assim, tem uma outra coisa interessante. Em cada bloco de cache eu estou guardando 4 bytes, não é verdade? Então, os 2 últimos bits não são relevantes para esse processo. Então, a gente pode ter 2 bits aqui que a gente não precisa usar. Eles vão ser 0 sempre. Certo? Eles vão ser 0 sempre. Por que eles vão ser 0 sempre? Porque a cada 4 bytes eu tenho uma posição diferente na cache. Logo, dentro da cache eu estou preocupado com isso. Logo, aqueles 2 bits lá são 0 sempre. 2 mais 14, 16 bits. Quantos bits sobram? O que a gente faz com esses 16 bits que sobraram? Eles representam o nosso tag. A gente tem que colocar esse cara como o tag no final. Certo? A ideia do tag é exatamente isso. Você precisa pegar um certo número de bits como índice, mais um outro número de bits referente ao conteúdo da sua cache, você descarta. O que sobrou é o tag. Tag é resto. Ok? Você nunca começa a calcular o endereço daquele canto. Você começa a calcular pela direita. Tá? E tag é o resto. É um erro muito comum de vocês começarem a calcular espaço de memória pelo tag, e obviamente você chega no final, sua conta não vai bater, e você não sabe de onde tirar, você tira o cara do lugar, tira o conteúdo do lugar errado. Bom, nesse caso aqui, tag foram de 16 bits. Então a gente já está falando aqui, olha, valor tem uma palavra, tag tem 16 bits, e o válido tem 1 bit. Então a gente está falando aqui que a nossa cache tem 49 bits por linha. Vezes 16K, esse é o tamanho de memória que eu preciso ter na minha cache para armazenar uma cache de 64K. Quase mais de 50% a mais. Tudo bem? Essa aqui é a cache inteira, né? Ela tem 16K linhas.
64 KB de dados, de conteúdo básico. Seu processador tem 64 KB de cache ali. Ali? Oi? Então vou buscar. Hoje você tem, ó, meu pendrive aqui tem 4 GB. Certo? Então você tem que olhar um pouquinho a questão de escala. O teto, você normalmente fica nessa parte de 64 KB com a cache ali. Está achando grande demais? Isso, mas eles não são contínuos, né? Vocês têm valores de números, né? Daquele jeito que falou, não, não faz um atrás do outro, não. São 16 mil valores que eu posso trocar um de cada vez. Essa distinção, sabe? Muita coisa, muitos pedacinhos pequenos, não vários pedaços. É o peso do resto. Acabou, você recupera o valor que não acabou. Cada vez que eu falar olha bem, o que acontece? Cada pedaço daquele ali vai para um lugar diferente. A gente vai ver um diagrama de circuito daqui a pouco. Você vai desenvolver 32 bits do processador, você vai pegar até e comparar com pedaços de vida. Certo? E tem que levar que do ponto de vista de circuito, gente, você pega e dispara ali e tudo mais. Não é nenhum problema você ter inclusive 49. Vai ter um computador preparado para isso. Certo? Isso aqui não é tratado de som. Então, você não vai colocar em A0, A0, ou qualquer coisa. Não tem software de tudo. Você faz de forma totalmente errada. Outra coisa interessante, pessoal, esse aqui é um processador de 32 bits, né? A gente está falando uma palavra de 32 bits. Eu quero a mesma cache agora do processador de 64 bits. Eu quero uma cache de 64 KB do processador de 64 bits. O que a gente vai fazer agora com ela? Oi? Hein? Só tag? O que vai acontecer? Se o processador for 64 bits, o que a gente faz? A palavra aqui, que agora era de 32, ela passa a ser quanto? 64, né? Então, nosso valor passa a ser de 64 bits, não é? Isso quer dizer que eu vou ter metade do número de linhas, já que eu quero que a cache seja da mesma capacidade, não é verdade? Então, a gente vai trocar esse aqui para 8K. Tudo bem? Tudo bem para vocês? Mas qual é o meu processador de 64? Diga, Pedro. O que vai acontecer? Você vai ver que no final, esse cara aí vai cair para o cara. Um pouquinho, né? A expectativa é que você tenha uma cache de funções ao longo do dia. Então, você vai largar a cache da fonte de proteção do dia. Já está largando um pouco, tá vendo? Eu passei a cache de 32 bits para 64 bits. O que eu fiz com a altura dela? Diminuiu para poder ficar um pouco mais larga, certo? E a gente vai espremê-la mais ainda na altura daqui a pouco para ela cair na ordem de 1000 linhas, por exemplo. É um tamanho de cache ali. Tá? 1000 índices, né? 1000 endereços. Muda? Muda. Qual? É metade das instruções. Quem disse que a instrução cresceu de 32 para 64? Não, eu falei que aqui nós temos a palavra crescendo de 32 para 64. Vai caber metade do número de palavras lá. Mas não metade do número de instruções. O processador está fazendo 32 para 64 embaixo. Eles não mudaram o tamanho de instruções originalmente. As instruções de 32 bits continuaram sendo 32 bits. Mas maiores, não, não existe necessidade. Mas pode ser que você gaste, certo? Pode garantir que você nunca vá gastar instruções maiores, tá? Mas, fazer o quê? É o preço que se paga, certo?
gente teria uma diferença aqui. E esse que é o ponto, certo? Se a gente passar esse cara para 64, ok? A gente passa esse para 64, para quanto a gente vai passar o tag? Bom, vamos fazer a conta, né? A gente tem esse cara aqui que é 8K. 8K a gente precisa de 13 bits para ele. Certo? Nós temos um bit de válido. Na verdade eu botei aqui. Certo? Nós temos um bit de válido, né? E nós temos agora o tag que é o resto nosso. Certo? Então nós vamos pegar aqui, deixa eu só redesenhar aqui. Se a gente tiver 64 bits, a gente vai ter aqui, ó, 13 bits. Vão sobrar 3 bits aqui agora, ao invés dos 2, né? Porque agora eu estou pegando 64 bits, então são 8 bytes. Então eu preciso de 3 bits aqui que vão ficar no final 0. Já que eu vou trabalhar de 64 em 64 bits, quer dizer, de 8 em 8 bytes, certo? E aí, isso aqui nos dá 16. E a gente vai ter um tag de 48 bits. Se a gente vai ter um tag de 48 bits, opa, a gente está falando que nós temos 64 mais 48 mais 1. Certo? 113, certo? É isso? 113 bits. E novamente nós temos um overhead mais. O que acontece? Vale a pena mudar para 64 bits? Minha rede ficou muito maior, que a mesmo menos. O que aconteceu? Quando a gente mudou para 64 bits, os processadores eles não mudaram instantaneamente os endereços externos do barramento para 64 bits. Você vai pegar um processador desse, na verdade o que ele faz é que ele só joga, por exemplo, 40 bits para fora do barramento, ou 42 bits para fora do barramento, ou 44 bits para fora. Ah, ele pode jogar 64? Pode, mas eu não vou usar os últimos bits dele. Eu vou trabalhar só com 44 bits. Aí ele vem ali, ao invés de trabalhar com 64 bits aqui, beleza? Ele fala, não, eu só trabalho com 44. O que significa isso? Significa que para todo o seu software, os últimos bits são sempre zero. Você não pode usar aquele espaço. Ou você usa o espaço mas de uma forma de conversão. Então ele não vai usar os outros bits lá. E ele come 20 bits desse cara aqui. Fácil. Certo? Então ele passa a não ter um overhead tão grande. Entendeu? Você não precisa usar. Imagina o seguinte, isso já aconteceu muito no passado. Os meus PCs, eles tinham 20 bits de espaço de processamento. Aí de repente fizeram algum esquema para subir para 24. Mas depois fazer o esquema e para 32 bits. Mesmo fazer o esquema para 32 bits, você via claramente que eles não colocaram todos os bits para fora, como endereço, nem todos os bits necessários. Você consegue imaginar, chegando numa loja, certo? Pedindo lá 2 elevado a 64, certo? De memória para o seu PC? Provável, né? Pouco provável. Existem computadores que suportam a tela, tudo bem, pode pensar em ter suporte. Não tem isso. Certamente. Ou 20 petabytes, não vai ter. Certo? Pelo menos não por enquanto, né? O que acontece então? Você não coloca esses bits lá no barramento. Se você não gasta esses bits no barramento, você não gasta na tela. Você vai gastar bits com 110. Ok? Então, a utilização aqui, quando passou de 32 para 64, não quer dizer que tudo cresceu. Você cresce um pouquinho mais. A gente tinha 32 bits vira um problema, né? Quantas memória tem no seu celular? Oi? Quantas memória tem no celular top de linha hoje em dia? 2 GB, né? Vocês entenderam por que a Apple passou o celular dela para 64 bits, processador? Ela quer fazer um processador mais rápido? Ela está querendo preparar toda a base de software dela para funcionar em 64 bits, porque daqui na próxima geração, 1 ou 2 gerações, ela vai ter que colocar 4 GB lá. Você precisa ter software funcionando para isso. Quanto tempo você gastar uma versão para poder ter suporte a 32 bits e 64 bits? Para migrar suporte a 32 bits e 64 bits, para você virar e falar, ok, vou instalar o sistema operacional de 64 bits sem peso na consciência, 100% compatível. Nem hoje a gente faz isso ainda, né? Ok? Então o que você faz? Tem que trocar essas coisas e dar um tempo para o sistema para subir. Essa é a ideia geral. Certo? Então você troca um processador, mas você não mexe em todo o hardware. Você deixa um pedaço dele ainda para andar para frente. Certo?
Mas você tem que tomar essa decisão logo, porque você vai ter que migrar hardware, você vai ter que migrar software, você vai ter que migrar toda a sua pilha de execução em algum momento depois. Tá? Voltando aqui mais um pouquinho, pessoal, só para a gente completar. Então a gente falou aqui, olha, como nós sabemos que um bloco, no caso, está numa certa localização da cache? A ideia é que a gente vai guardar o endereço do bloco e o dado do bloco, certo? Então a gente guarda o endereço e o bloco. Na verdade, nem todo o endereço, só os bits mais altos que a gente chama de tag. A gente pega os bits mais significativos do endereço. Nesse caso de processador de 64 bits, a gente descarta vários deles, que eles vão ser sempre zero. A gente pega os bits mais significativos e coloca lá. Tá? Tudo bem? E aí, se a gente não achar o dado lá, a gente tem aqui, olha, o bit de válido. Se a gente não tiver dado válido lá, o bit de válido vai estar com zero. Certo? Em linhas gerais, é isso que a gente vai fazer. Só para poder mostrar aqui um pouquinho, certo? Se a gente pegar essa cache aqui, e agora, Daniel, nossos exemplos aqui vão trabalhar com caches bem pequenas, mas no fundo as caches são maiores, tá? E essa cache aqui, olha bem, ela começa tudo inválido, tá vendo? A cache começou com tudo inválido aqui. E aí, do tudo inválido dela, a gente decidiu fazer um acesso à palavra número 22, que tem esse endereço aqui em binário, tá vendo? Ok? Esse endereço em binário, a gente vem, pega esse cara aqui, certo? E usa esse cara como um índice, certo? Usou como índice, coloca o válido como sim, pega o tag e traz para cá, certo? Guarda para cá, vai na posição de memória. Ah, desculpa. A primeira vez que você tenta, obviamente, ele não está lá. Você vai na posição de memória e pega o que está nessa posição. Aqui está representado como main, blá, 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 que é o endereço. Eu vou supor que o valor seja 17, então você coloca 17 ali. Certo? É isso que a gente está falando. Então você faz uma certa memória, quebrando e descobrindo o índice que precisa do tag. Certo? Pega o índice e sobrar aqui o tag. Certo? E aí você preenche esse cara aqui na cache. Tudo bem? Se a gente tentar um ciclo depois fazer mais um acesso, certo? Agora a gente quer fazer o acesso ao endereço de palavra, número 26, certo? A gente vai pegar novamente o mesmo processo, acha o índice, certo? Antigamente estava não, então a gente muda para válido, pega o tag, coloca aqui, certo? E pega esse endereço aqui. Eu tinha falado que esse cara aqui era 17, vamos falar que esse cara aqui é 23. Coloca o valor lá, certo? E assim, sucessivamente, a gente vai preenchendo a nossa cache. Vamos colocar mais dois valores para a gente, certo? Dois acessos aqui, a gente vai acessar exatamente a mesma coisa. Então, se a gente for acessar agora, certo? O 22, a gente pega esse cara aqui, certo? E aí, ele está válido e ele tem exatamente o mesmo tag que a gente queria. Logo, a gente pega isso aqui e fala que deu hit. Se é leitura, legal, fornece o dado, que era aquele dado, acho que era 17 que eu tinha falado, né? Certo? É 17, então a gente fornece esse 17 para o processador. E a mesma coisa funciona para o de baixo, certo? Observa que a gente tem aqui, ó, ele está válido, o tag casou certinho, e esse cara era o 23, então a gente vai pegar esse 23 e vai mandar para o processador. Ok? Então a ideia geral é exatamente seguir e preenchendo a cache. A cache, ela faz uma tabela de hash para a gente. E a gente tem que saber que o conteúdo que está lá é o que a gente quer. Tudo bem? Dúvidas, perguntas, senhores? Sabem colocar dados na cache agora? Legal? Certo? Oi? Instruções de memória ou de instruções de dados? A cache de instruções e a cache de dados são separadas. Por que elas são separadas? Tem tudo na memória principal, uma única memória principal. Por que eu preciso de duas caches separadas? Elas estão em dois estágios diferentes do pipeline. Você quer permitir dois acessos simultâneos. Certo? É por isso que elas são separadas. Elas são caches praticamente idênticas, tá? Exceto no fato que você não escreve na cache, mas você não tem uma instrução para isso. Para cache de dados.
No fundo, a posição 22 aqui, a 22 é essa daqui, né? Tem uma outra posição que vai complicar com esse endereço. Existem muitas posições que configuram. Se elas complicam o endereço, aí vai dar isso. Sim, tem. A gente vai fazer isso assim. É o nosso próximo passo. Vai para cá. Tudo bem? A gente vai ter que tratar o score. Tem duas formas de tratar o score. A gente chama, um dos mecanismos é você fazer o que a gente chama de write back. Você grava só no nível de cache e deixa a cache tomar conta para baixo. Certo? E outro mecanismo é fazer write through. Você vai gravando em todo mundo. E aí o que acontece é que o write through você vai ter que esperar até o último lugar. Então você tem que escolher qual que você quer. Diga, tá? Ele vai mandar gravar. Ele se vira para gravar. O que acontece é que normalmente você monta uma fila do lado da cache, no controlador de cache, ele tem uma fila de dados para gravar na memória. Então, à medida que você vai escrevendo aqui, ele vai botando na fila e vai tentar mandando isso para a memória no ritmo que a memória aguenta. Ele vai fazer, existe o que a gente chama de protocolo de coerência, que vai garantir que as caches todas têm conteúdos compatíveis, mesmo que estejam no buffer para ser gravado. Ele faz, ele toma conta disso. Isso é um problema, mas é tratado por protocolo de coerência. Tá? Ok? Dúvidas, perguntas, senhores? Mais sobre cache? Não? Então vamos fazer um teste? Não, vocês não